E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desempacotar uma ideia simplesmente fascinante do Nassim Nicholas Taleb, a nossa mania absurda de confundir pura sorte com verdadeira habilidade. O fato é que, nos negócios, nas finanças e na vida de um modo geral, o acaso joga um papel muito, mas muito maior do que a gente gosta de admitir. Para entender como o mundo funciona de verdade e não como a gente gostaria que ele funcionasse, vamos traduzir de um jeito bem simples as 5 principais ideias dessa obra. Vamos olhar de frente para as forças invisíveis da probabilidade. Para construir esse raciocínio, nosso roteiro vai passar por 5 paradas rápidas. 1. A ilusão do acaso. 2. O problema da indução. 3. O viés do sobrevivente. 4. A vida não é linear. E 5. Cegos para a probabilidade. Depois de tudo isso, a gente fecha amarrando como é que se aceita incerteza na prática. Então, começando com a nossa primeira ideia, a ilusão do acaso, ou o clássico duelo entre sorte e habilidade. Você já parou para pensar nisso? A gente tem um impulso biológico muito forte de procurar padrões, de criar narrativas heróicas onde muitas vezes só existe um ruído caótico. Pensa naquele CEO super famoso ou no milionário das capas de revista. A sociedade adora olhar para essa galera e dizer: nossa, é pura genialidade. Escrevem até biografias sobre os hábitos matinais dessas pessoas, a dieta que elas fazem, e ignoram completamente o papel gigantesco e silencioso que a sorte e o acaso jogaram para colocar elas lá no topo. Será que é habilidade mesmo ou só sorte muito bem disfarçada? O próprio Taleb mostra que a gente vive no verdadeiro estado de confusão. A gente mistura tudo. De um lado, existem coisas sólidas, determinísticas, competência real, conhecimento, um sinal verdadeiro de que algo funciona. Do outro lado estão as forças do acaso, a sorte, o palpite, o puro ruído do dia a dia. E qual é o nosso maior erro? A gente olha para um resultado positivo que caiu do céu, que veio lá da coluna do acaso, e chama isso de competência. A gente aponta para alguém que basicamente deu um chute de sorte no investimento e chama essa pessoa de gênio das finanças. E isso nos leva direto para a segunda ideia, o problema da indução, também conhecido como a perigosa falácia do passado. Sabe aquela história de que o passado prevê o futuro? Pois é, isso é uma armadilha imensa. E é aqui que entra um dos conceitos mais geniais de todos, o evento raro que ficou super famoso com o nome de cisne negro. O cisne negro é aquele choque totalmente inesperado, aquele evento que chega do nada e prova que tudo que a gente achava que sabia era incompleto. Tem mercados inteiros que constroem castelos de certezas baseados em anos e anos de calmaria. E aí, de repente, um único dia de pânico destrói absolutamente tudo, simplesmente porque o impensável aconteceu. Imagina só essa cena para entender o problema da indução. Você tem uma urna gigantesca com milhares de bolas pretas e só uma bola vermelha escondida lá no fundo. Você passa dias tirando bola preta, uma depois da outra. Se você tirar 5.000 bolas pretas seguidas, isso prova que a bola vermelha não existe? De jeito nenhum. Só faz com que o momento em que ela finalmente sair seja uma surpresa absoluta e devastadora. A grande lição aqui é brutal, porém simples. A ausência de evidência de um problema não significa, de forma alguma, a evidência de que ele não existe. Indo agora para a nossa terceira ideia, o viés do sobrevivente, ou o que podemos chamar de cemitério invisível. O grande truque do mundo é que ele é uma enorme vitrine, que só expõe os vencedores. A gente nunca vê o cemitério gigantesco das pessoas que tentaram exatamente a mesma estratégia e falharam. Daí surge uma figura maravilhosa que o autor chama de o idiota sortudo. É aquele empreendedor ou operador da bolsa que nadou num oceano de sorte, mas que jura de pé juntos que o sucesso veio da sua visão estratégica inigualável. Ele acha que calculou tudo, quando, na real, a estatística mostra que foi só um colossal acidente de sorte. Quer ver um exemplo prático para explodir a cabeça? Imagina 10.000 gestores de investimentos de terno e gravata. Vamos fazer um experimento. Todo ano, eles jogam uma moeda para cima. Cara, ganham 10.000, coroa, perdem 10.000 e são demitidos na hora. Fazendo isso, ano após ano, a matemática básica garante que, no final, vão sobrar alguns caras que deram cara em todos os lançamentos seguidos. Eles nunca perderam. Rapidinho a mídia vai chamar esses caras de os novos oráculos do mercado. E a gente ignora completamente que, se você tiver gente suficiente tentando, a pura aleatoriedade vai fabricar alguns desses super vencedores do nada. Nossa quarta ideia muda um pouco a marcha. A vida não é linear. As causas não geram consequências tão proporcionais assim.
A gente costuma achar que colocar um pouquinho de esforço vai gerar um pouquinho de resultado, de um jeito bem certinho, né? Mas a vida funciona mais como o efeito do montinho de areia. Imagina que você está na praia construindo um castelo. Você vai jogando punhado por punhado de areia. No começo, o monte cresce de forma super previsível, mas a tensão lá dentro está aumentando sem você ver. Até que, de repente, um único e minúsculo grão de areia a mais, pumba, causa um desabamento gigante. O gatilho foi ridículo de tão pequeno, mas o estrago foi massivo. A vida, os mercados, as inovações, as coisas operam com esses saltos abruptos e não numa linha reta e comportada. Chegamos à nossa quinta ideia, que explica muito da nossa ansiedade moderna. Nós somos completamente cegos para a probabilidade. O eterno dilema do ruído contra o sinal. O nosso cérebro evoluiu na savana, não em Wall Street. A gente simplesmente não tem o equipamento biológico para separar o que é uma informação valiosa do que é lixo. Quando você olha para o sobe e desce diário de uma ação ou fica rolando o feed de notícias de hora em hora, o que o seu cérebro recebe é uma bagunça caótica. E como a gente detesta não entender as coisas, a gente começa a inventar explicações mirabolantes para cada mínima variação. O resultado? Nenhuma vantagem real e uma exaustão emocional gigantesca. Mas olha que coisa interessante. Se você pegar essa mesma bagunça de dados e passar um filtro matemático para tirar o ruído de curto prazo, a mágica acontece. Aquele zigue-zague estressante some e uma linha de tendência super clara aparece. A grande sacada aqui é perceber que reagir a cada notícia urgente ou a cada oscilação do dia é morder a isca de um ruído muito tóxico. O foco de verdade tem que estar na tendência de longo prazo, no sinal que realmente importa. Outra prova de como a gente é ruim com probabilidade é quando olhamos para as médias. Imagina planejar uma viagem. A média de temperatura no Arizona é de 16 graus, com pouquíssima variação, um clima super tranquilo e previsível. Já em Chicago, a média também é 16 graus, só que a variação é enorme. Fazer a sua mala olhando só para a média sem pensar na variação é a receita perfeita para você congelar em um dia e derreter no outro. Na vida real, os extremos, a variabilidade das coisas, isso importa muito mais do que a média. Então, vamos para a nossa conclusão. Como é que a gente aceita a incerteza e navega nesse oceano de acaso? Já que a gente não pode trocar de cérebro ou desligar as nossas emoções, o melhor caminho é ser incrivelmente pragmático e até um pouco estoico. Tem umas regrinhas de sobrevivência muito boas para isso. Primeiro, assumir que a gente não entende de probabilidade. Segundo, fechar os ouvidos para esse bombardeio diário e tóxico das notícias de curto prazo. E o mais importante de tudo, jogar na defensiva. É estruturar a sua vida financeira e pessoal de um jeito que, se o impensável acontecer, se o cisne negro aparecer na sua porta, você sobrevive, você não quebra. Tem uma frase do autor que mata a charada sobre como se portar. Ele diz que o grande problema é a galera que se leva a sério demais e que acha que o próprio conhecimento é infalível. A arrogância intelectual é, sem dúvida, o nosso maior ponto cego. Abraçar a incerteza significa aceitar que você não sabe de tudo. Saber o que ignorar, desconfiar dos grandes especialistas e rir das certezas absolutas no meio do caos é, no fim das contas, um baita superpoder no mundo tão imprevisível. Então, para fechar, fica aqui uma provocação daquelas para você levar para o resto do dia. Depois de entender essa ilusão toda, os ruídos, os idiotas sortudos, será que não passou da hora da gente parar de venerar essas histórias de sucesso como se fossem receitas de bolo de gênios intocáveis? Que tal começar a respeitar de verdade o peso silencioso, mas esmagador que a probabilidade e a sorte têm na nossa vida? Aceitar o acaso não tira o mérito de ninguém, mas com certeza muda completamente as regras do jogo. Vale a pena pensar nisso.